Você já se atentou para este versículo? Mas eu te oferecerei sacrifício como a voz do agradecimento. O que votei de Jonas, pagarei, do Senhor vem a salvação. Jonas estava falando sobre o que ele prometeu, ele irá cumprir. Quando Deus ouve a oração de Jonas, o verso 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Porque dentro do grande peixe, Jonas não poderia fazer nada. Ouvindo Deus a oração do profeta Jonas, já que você prometeu, peixe, vomite ele na terra. Aleluia, Deus. Verso 3 do capítulo 1 diz assim: e Jonas se levantou para fugir diante a face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarse, de diante a face do Senhor. O primeiro momento da vida de Jonas, relatado sobre a Bíblia, diz que Deus fala com ele. E é um privilégio do homem ouvir a voz de Deus. Porque em meio à circunstância que nós estamos, Deus nos faz ouvir a tua voz. Às vezes nós estamos andando todo errado, todo desconcertado, mas mesmo assim, seja de correção ou não, Deus nos faz ouvir a tua voz. E o que nós fazemos com que Deus fala conosco? O primeiro momento de Jonas é ouvir a voz, mas Jonas tem escolhas. Ele acha que tem, porque aquele que é escolhido, achando que tem escolha, paga a passagem e vai para Tarse. Mas Deus havia escolhido Jonas. O escolhido tenta fazer o seu caminho, a sua trajetória. Mas Jonas não sabia que Deus havia escolhido ele para uma grande missão. Mesmo ele indo à contramão daquilo que Deus havia o chamado, mesmo ele gastando o seu dinheiro para curtir da sua forma, do seu jeito, Deus não havia esquecido da chamada de Jonas. E isso é interessante, porque no verso 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. Jonas paga a passagem, mas agora o vento é revolto, o mar é revolto, e a Bíblia diz que aqueles marinheiros começam a lançar fora as coisas que tinham dentro do navio, para que o navio não afundasse. Só que o escolhido de Deus, ao invés de clamar a Deus, ele vai para o porão dormir. Forte, Deus, aleluia. Ele havia esquecido que Deus falou: Jonas, levanta e vai a Nínive. Ele levanta e vai para Tarse, dentro do navio, enquanto as coisas estão fora do lugar. Ao invés de ele se posicionar, ele entra para dentro do porão. Os ímpios estavam orando, a Islã estava orando, clamando ao seu Deus, enquanto Jonas estava dormindo. E nós, como os crentes, precisamos aprender muitas das vezes com o ímpio lá fora, porque nós, como os crentes, às vezes esquecemos quem somos e a quem servimos. E há muito ímpio que, na sua sabedoria terrena,
ele clama a Deus, ele busca a Deus. E às vezes as pessoas não sabem. Eu falo por experiência. Quando eu estava no mundo, Diácono Aquiles, ninguém sabia, todo mundo falava, esse daí está perdido. Mas todo dia que eu saía, eu sentava atrás do volante do meu carro e eu orava a Deus: Senhor, eu não quero essa vida para mim. 5 horas da manhã, enquanto alguém estava dormindo, estava me preparando para sair, e eu estava orando. E um belo dia o Senhor foi lá. Ei, tanto você pediu? Olha aí a resposta. Mesmo sendo ímpio, Deus te ouve. E aqueles marinheiros começaram a clamar aos seus deuses, porque eles não tinham intimidade com o Deus verdadeiro. Mas Jonas tinha. Aquele que tinha intimidade, que deveria se posicionar dentro daquele navio, ele entra para dentro do porão. Mas Deus sabe como despertar o profeta. O ímpio vai lá. Eu imagino o ímpio batendo lá. Ô, você está doente? Está passando mal? Por que dores? Sabe o que é interessante? Que o ímpio vai despertar Jonas e vai perguntar a ele: da onde você é? A quem tu serves? Tu esqueceu, né, Jonas? Jonas estava sendo lembrado por um ímpio, aquele que adorava os deuses pagãos. Ei, quem é tu? Da onde tu vem? Diz: sou hebreu. Mas não parece, Jonas. Eu sirvo ao Deus dos céus e da terra. Mas não parece, Jonas. Porque o mar está revolto, o vento está revolto e tu está dormindo, Jonas. Jonas havia esquecido o teu chamado. Jonas havia abrido mão do teu chamado. Sabe o que Jonas diz para aquele marinheiro? Eu sei que eu sou culpado desse vendaval. Pega-me e lança-me do mar, porque o mar vai se acalmar. Os marinheiros ímpios, ao invés de pegar Jonas e lançar de imediato, eles vão orar para que Deus não impute o sangue de Jonas sobre eles. Ó Jonas aprendendo, hein? Ó Jonas aprendendo com o ímpio, hein? Muitas das vezes nós temos que aprender. Deus vai usar aquele lá de fora para ensinar aqueles de dentro como que se deve se comportar. Talvez se fosse nós, lançava Jonas logo. O ímpio vai orar, pedir a Deus para não imputar o sangue de Jonas. Jonas está pensando: agora acaba tudo. Sabe por que Jonas está fazendo isso? Porque ele não queria obedecer à voz de Deus. Porque ele não tinha compaixão dos ninivitas que estavam ali. Jonas não conseguia entender o coração de Deus. E muitas das vezes o escolhido de Deus não consegue compreender os planos de Deus. Mas Deus vai te mostrar nessa noite que o coração dele não é só para o servo, mas também para os ímpios. Ele não veio só para os sãos, mas também para os doentes. E Deus vai mostrar a Jonas através dessa passagem. O primeiro momento de Jonas é ouvir a voz e correr para longe. O segundo momento é aprender com o ímpio. Oh glória. O verso 9 diz assim: e eles disseram, e eles disseram, né, Jonas: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Dentro do porão, Jonas. O Deus do céu, que fez o mar e a terra. Veja que Jonas tem a ciência de quem manda, de quem ordena, de quem faz, de quem coloca, de quem levanta. Jonas tem a plena convicção, ele tem a plena certeza que Deus é. Só não se posiciona. Você conhece alguém assim? Você vai conversar com ele, ele fala do Deus vivo. Ele fala: Deus salva, Deus cura. Mas ele não anda segundo a palavra que ele fala. É Jonas. Só que, entenda, Deus escolheu Jonas. Eu não vou com a cara de Jonas. O problema
é de quem não vai, mas Deus escolheu Jonas. Aquele que corre da palavra, aquele que se esconde no porão. Deus escolheu Jonas. Quem vai para Nínive? Um novo profeta que se levantou. Não, é Jonas que vai para lá. Já com Aquiles, tem missão que Deus não vai passar para outro. Nananina não. Ele vai tratar primeiro para te levar aonde Ele quer. Nem Jesus pregou com tanta eficiência como Jonas. Porque muitos daqueles que Jesus veio abandonaram Ele. Mas quando Jonas entra em Nínive, até os animais se dobram, querido. É Deus falando: Jonas, eu sabia disso, só você que não compreendia. E tem muitos Jonas no nosso meio que não compreende o processo de Deus, e por isso corre para um lado, corre para o outro. Mas Deus está falando: quando você entrar em Nínive, tu vai ver o meu poder, a minha glória, Jonas. Outro momento de Jonas, verso 12: e ele lhes disse: levanta-me-ei e lança-me-ei ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei de Jonas que por minha causa o sobreveio esta grande tempestade. O escolhido de Deus, ele passa a tribulação, mas ele sabe por que está passando. Porque Deus não oculta nada daquele que é seu. Deus não oculta, querido. Ele sempre revela as coisas antes. E Jonas sabe que aquilo que está passando é por conta da desobediência dele. Certeza de que está desobedecendo a Deus. E agora, lança ele fora? Não, Deus escolheu Jonas. Outro momento da vida de Jonas, verso 17: deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Olha isso, querido. Para que tragasse a Jonas. E tivesse Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Sabe quando Jonas estava indo para Tarsis? Jonas tinha dinheiro, tinha saúde, poderia escolher o lado que ele iria. Assim ele escolheu ir para Tarsis, escolheu o navio, a companhia para ir. Aí Deus está falando: eu vou apertar um pouquinho, Jonas, para você entender que eu te escolhi. Porque você pode andar com as suas pernas, pode escolher o que quer, pode comprar com o seu dinheiro. Aí Deus manda agora um grande peixe para tragar Jonas. Anda, Jonas, compra, Jonas, fala, Jonas. Querida, há um momento na nossa caminhada que Deus vai apertar um pouquinho para você entender que só tem um que te ouve, só tem um que te escuta, só tem um que faz, só tem um que dá provisão. É Deus movendo Jonas, tratando com Jonas. Vou te colocar num grande peixe, porque lá tem escuridão. E o crente, quando anda na escuridão, querido, ele fica desesperado. É apertar um pouquinho, o crente fica desesperado. Para no leito da cama para tu ver. Rapidinho tu aprende a orar. Tem anos que não ora, mas parou no leito, querido. É escuridão, é treva. Veio a prova, é treva, é escuridão. Ele sabe quem é luz. Vou invocar o nome de quem é luz. Jonas está no grande peixe. Lá está escuro. 3 dias e 3 noites. As águas estão sobre Jonas. Ali um inferno para Jonas. Mas a Bíblia diz que Jonas se lembra de Deus. Sabe o que ele faz? Vai orar. Vai orar. Agora escute isso. O verso 9, ou melhor, o verso 7 diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, de Jonas, dentro do grande peixe,
Eu me lembrei do Senhor. Por que ele não lembrou no porão? É porque o porão não era escuridão, era conforto para Jonas. Ele poderia levantar na hora que bem entendesse. Poderia acender a luz quando ele bem quisesse. Só que dentro do grande peixe, Jonas não tinha poder para nada. Não tinha autoridade para nada. Não tinha força para nada. Ele não poderia abrir o grande peixe e sair. Até porque não sabia a profundidade que o peixe estava. Aí ele diz assim: me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no tempo da tua santidade. É Jonas falando assim: Deus não muda. Sabe o que Jonas estava lembrando? Dos ninivitas. Porque ele agora estava necessitando da misericórdia de Deus. Deus é santo, ele não muda porque eu quero, porque você quer. Não. Agora o verso que nós lemos diz assim, verso 9 e 10: mas eu te oferecerei sacrifício. Ó Deus, ó. Jonas está clamando dentro do peixe. Ó Deus, ó. Não escolhi errado. Só precisava de um apertãozinho. Ó Deus atento, ó Jonas, ó, dentro do grande peixe. Eu não escolhi a pessoa errada, eu só precisava apertar um pouquinho a boca, o parafuso, colocar ele no lugar. Aí ele diz aqui, ó, escuta isso, querido. Jonas: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e o que votei pagarei. Prometeu, querido, esquece. Prepara a mala, querido. Ele diz assim: do Senhor vem a salvação. Vem mesmo. O profeta sabe quem é Deus. Ele é desobediente porque quer, mas sabe que Deus é. Aí, querido, Jonas votou. Ele quer pagar, mas está aprisionado dentro do grande peixe. Tem impedimento, tem barreira para Jonas o que? Cumprir com o teu voto. Tinha, porque a Bíblia diz que Deus vai dar a ordem àquilo que estava prendendo Jonas. Deus vai dar a ordem à muralha que estava impedindo Jonas. Deus vai entrar no cativeiro de Jonas. E a ordem não é para Jonas, é para o cativeiro. Vomita Jonas na terra, querido. Deus não deu a ordem ao profeta agora, querido. Deu a ordem àquilo que estava prendendo o profeta. Sabe por quê? Porque Deus viu a oração de Jonas. Ouviu a oração de Jonas. Prometeu, né, Jonas? Pode deixar que impedimento não vai existir mais. Ei, querido, se tu é profeta, cuidado com o que promete. Porque Deus, ó, move céus e terra para ver você cumprindo com a tua promessa. A Bíblia diz que Ana entrou no templo e ela fez um voto. Sabe qual era o voto? A mulher estéril ganhar um filho e entregá-lo. É assim que é. Seu voto é esse? Vai para casa. A Bíblia diz que quando ela vai para casa, Deus se lembra dela. Eu ouvi a tua oração lá no templo. Vai passando o tempo, é hora de voltar a Siló para adorar a Deus. Aí ela não vai, mas Eucana vira para ela: ó, o que tu prometeu não esquece de cumprir. Está achando que era Eucana que estava falando? Era Deus que estava usando a boca dele. Eu ouvi a oração, cumpri, agora promete. Cumpra o que você prometeu. Deus não escolhe ninguém à toa, querido. Tanto que Samuel, ele é sacerdote, juiz e profeta. E segundo a palavra de Deus, nenhuma de sua palavra caiu por terra. Acha outro homem assim? Fruto de uma oração, fruto
de uma promessa. Agora, Jonas promete o quê? Eu vou cumprir com o meu voto. Então, grande peixe, vomita ele na terra, porque na água ele pode morrer afogado. Deus tem cuidado do profeta, querido. Deus tem cuidado dos seus. Quando Jonas é vomitado na terra, sabe qual é a palavra de Deus para Jonas? Eu vou ler para dizer que não é eu que estou falando. Está no verso 2 do capítulo 3. Diz assim: levanta-te. Levanta, Jonas. Levanta, Jonas. Ô Jonas, se posiciona. Para onde? Para Nínive. Tem um povo te aguardando. Eu te escolhi, Jonas, para pregar para Nínive. Não foi teu irmão, não foi teu pai, não foi tua mãe, foi você o escolhido. Lembra que eu falei que o escolhido não tem escolha? O escolhido tem que fazer aquilo que muitas vezes ele nem quer fazer, mas ele foi escolhido para fazer. Jonas é um, querido. Tem coisas que você não quer fazer, quando você menos espera, você está fazendo. É porque Deus falou: eu te escolhi para fazer isso, não tem para onde escolher. A Bíblia diz que: levanta, Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a pregação que eu te disse. Tu não vai inventar moda lá não, Jonas. Tu não vai criar nada lá não. É só obedecer e seguir aquilo que eu te ordenei. Deus me chamou para pregar, o que eu vou fazer? Fica tranquilo, o Espírito Santo vai te dar, querido. Não fica inventando moda não. A pregação vem do céu. Porque tem gente que não fazer reboliço. Não. Escuta isso. O sexto momento de Jonas, capítulo 4 do livro de Jonas, o verso ao 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que profeta temoso, querido. Que profeta temoso. A gente fala que ele é fujão, mas eu falo que ele é temoso, porque não quer entregar o coração a Deus e entender o propósito de Deus. Quer servir a Deus, mas não quer obedecer a tua voz. A Bíblia diz, no capítulo 4 e verso 1, diz assim, irmãos: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Por quê? Olha isso. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni. O profeta quer se prevenir. E fugi para Tarso, porque sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Sabe qual é o nosso problema? É que nós só queremos misericórdia para nós. Jonas estava vivendo isso. Ele fala que ele não queria Nínive, porque sabia que Deus era piedoso. Ou seja, ele não queria resgatar aquelas vidas. Mas quando ele estava no grande peixe, ele orou a Deus, para Deus salvá-lo. Quantas vezes você orou por si mesmo? Quantas vezes você orou pela sua família? Quantas vezes você orou pelo seu ministério? E a pergunta é: quantas vezes você orou pela família do teu irmão? Quantas vezes você orou pelo ministério do teu irmão? Quantas vezes você se posicionou dessa forma? Jonas está vivenciando isso. E a Bíblia diz que ele se entristece. Por quê? Quando ele vai entrando em um dia de caminhada em Nínive, ele vai apregoando. E qual a pregação de Jonas? A pregação de Jonas é que Deus vai descer e exterminar Jonas dentro de 40 dias. A pregação não é algo favorável para quem está ouvindo, mas as pessoas ali pagãs entendem que é Deus que está falando na boca de Jonas.
E quando eles entendem que é Deus falando na boca do profeta, eles não duvidam. Sabe qual é a posição deles? Eles temem, começam um jejum. E é interessante que dentro do arraial de Deus, Deus usa os profetas, mas os profetas não querem ouvir Deus falar. E muitas das vezes o ímpio se posiciona. Deus cansa de falar dentro da casa, e os profetas julgam quem está falando, mas não julga a profecia, não julga a palavra, porque não tem tempo para ela. É mais fácil julgar o irmão que está falando, porque conhece o deitado, o levantado do irmão. Ei, querido, antes de falar do irmão, aprenda a falar do irmão com o pai, para ver se ele aprova o que você está falando. Porque muitas das vezes nós queremos falar do irmão, acusar o irmão, mas dobra o joelho e fala com Deus dele, para ver se Deus concorda com isso. Jonas está mal, porque uma nação foi salva. Sabe por que Jonas está mal? Porque a nação que foi salva, quando ouviu a palavra, se posicionou em ele. Quando ouviu a palavra, correu. É quando a gente viu um ímpio entrando dentro da casa e de repente Deus faz o reboliço, salva a vida dele, e você está aqui todo ressentido, porque Deus salvou a vida dele. Mas a palavra que foi para o ímpio foi para você também, foi para mim também, mas eu não dei ouvido, não dei crédito. Corrida a palavra, mas fica tranquilo, Deus te escolheu, querido. Deus te escolheu. Ainda que você não entende o plano de Deus, Ele te escolheu para a missão. Mas entenda, querido, cuidado para você não salvar vidas e não salvar a sua. Sabe por quê? A Bíblia tem Balaão como profeta. Alguns vão dizer que é adivinhão. Balaque manda oferenda para ele, para que ele venha amaldiçoar o povo que é abençoado por Deus. Olha o mistério. Balaão tem a visão terrena, e quando os homens chegam, ele diz assim: olha, escuta isso, espere aqui que eu vou consultar a Deus, o que ele falar eu venho e falo contigo. Quando Balaão chega diante de Deus, a Bíblia diz que Deus fala assim: quem são estes homens? Ei, querido, o profeta entende que Deus fala, o homem de Deus entende que Deus fala, mulher de Deus entende que Deus fala. Sabe o que Deus estava falando? Não foi eu que enviei, não conheço, está recebendo por quê? Profeta, homem de Deus, conhece a voz de Deus, querido. Quando ele maltrata Jumento pela terceira vez que o anjo aparece, ele diz: peguei contra o Senhor, mas o coração dele ainda está envolvido nas coisas terrenas. Ele diz: se quiser tomar os teus olhos, eu retornarei aos meus passos. Prometeu, mas não cumpriu. E você, Jonas? Prometeu dentro do grande peixe, né? A provisão chegou. Deus umida na terra. Agora Jonas caminha para dentro de Nínive. Quando a Bíblia diz que ele vai pregando, os ninivitas escutam a palavra de Deus. Não é a palavra de Jonas, é a palavra de Deus. Pode ser que Deus se arrependa e não traga esse mal sobre nós. A partir de hoje, ninguém come nem os animais. Jonas está aprendendo de novo com o ímpio. Ei, Jonas, está na hora de aprender o que Deus quer. Os ímpios estão ensinando os crentes. Como pode, na geração que nós estamos vivendo, o ímpio nos ensinando? O ímpio fala: isso aí não é comportamento de crente, não. O ímpio sabe o comportamento do crente e o crente não sabe o comportamento. Como pode, querido? O crente às vezes não vem por causa de mim, por causa de você.
que tem um comportamento errado. Ele diz: esse aí não é comportamento de crente. Crente não faz isso. O ímpio está falando e o crente não sabe. Eita, Jonas, fica tranquilo. Deus vai te moldar, querido. Deus vai te capinar. Deus vai fazer um processo sobre a sua vida. Aleluia. Escute isso, eu vou finalizando por aqui. Capítulo 4, verso 8. Jonas, capítulo 3, verso 3, perdão. Jonas pede a morte. Melhor ele é morrer do que ver a salvação daquele povo de Nínive. O verso 8 diz assim: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. O que estava acontecendo com Jonas? Deus manda uma moeira nascer e cobrir Jonas, mas no outro dia ele viu um bicho e come. Jonas se desespera porque o sol é escaldante sobre a cabeça de Jonas, abre feridas. Sabe qual é o desejo de Jonas? Morrer. E eu queria despertar você nessa noite, querido. Muitas das vezes nós estamos com esse desejo por preguiça de cumprir a ordenança de Deus. E o morrer que eu estou falando aqui não é fisicamente, não. Eu não estou falando que você levanta pela manhã e fala: eu estou a fim de morrer. Não, eu estou falando que você vai morrer em não cumprir com a ordenança de Deus. Porque naquele grande dia haverá separação dos céus, querido. Todos que estão verão a face de Deus. Ah, querido, eu vou ver Deus. Vai mesmo. Mas eu posso fazer o que na terra? Você pode fazer o que você quiser. Você vai ver Deus? Vai ver Deus. Só não vai permanecer com Ele. Porque o céu é para os escolhidos. Agora escute isso. Eu finalizo aqui, verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens. Olha a paciência de Deus com o profeta, querido. Talvez você não tenha compreendido a paciência de Deus comigo e com você. Talvez você não tenha visto a benignidade de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas entenda que Deus está com paciência porque Ele não quer perder Jonas. Talvez você está andando do seu jeito, da sua maneira, e está achando que Deus está concordando. Não, Deus está tendo paciência com você e comigo. 120 homens que não sabem discernir. O que não sabe discernir? Da mão direita para a mão esquerda. Um povo pagão, querido, que não sabe discernir da mão direita e da mão esquerda. É Filipe em um caminho, e de repente o eunuco está lendo, vindo da adoração. O homem estava adorando, mas ele está lendo o livro de Isaías, querido. De repente o Espírito falou: ei, acompanha a carroça aí. Quando o homem de Deus chega diante dele, ele está ouvindo o homem lendo. Ele diz: tu entendes o que lê? Sabe o que o eunuco vai dizer? Como eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Deus está despertando a igreja hoje. Há uma multidão que não entende o que lê, querido. Vai para o templo, mas não sabe o que está lendo. Há uma multidão que está adorando, mas não sabe o que está adorando. E quem que vai explicar? Você acha que Deus tem que descer na terra para explicar? Levanta, Jonas. Deus te escolheu, querido. Deus não te escolheu para ficar sentado, não, para escolher o teu caminho, não. Deus já direcionou os seus passos. Te separou, te ungiu.
Ei, se voltou, trate de pagar o teu voto. Deus já deu uma ordenança ao grande peixe: vomita Jonas na terra. Como eu vou entender se não tem ninguém que explique? Senta aí que eu vou te explicar. Você acha que o Espírito Santo levou ele lá à toa? Será que o Espírito Santo te leva dentro de casa à toa? Será que o Espírito Santo te leva dentro do seu trabalho à toa? Será que o Espírito Santo te leva no teu tempo de lazer à toa? Não, querido. Deus te escolheu. Entenda isso, Deus te escolheu. Mas não para fazer o que você quer. É para ir para Nínive. Nínive está te aguardando, profeta. Deus te escolheu para Nínive. E Ele está te aguardando lá. Eu não quero ir, mas vai sem querer. Eu não concordo, mas vai sem concordar. Deus não te chamou para opinar nada, te chamou para obedecer, querido. É Ele que faz, é Ele que move, é Ele que abre, é Ele que fecha, querido. A provisão é dele, a saúde vem dele, o louvor é para Ele, a adoração é dele, querido. Entenda isso hoje, querido. Eu quero finalizar aqui nessa noite. Deus conhece o coração de cada um, querido. Só para confirmar o que a Barô me entregou ali, hoje, eu fui ao meu serviço. Eu tive que fazer uma turma de férias, mas eu tive que fazer um algo lá. E quando eu cheguei lá, eu falei algo com Deus. Lá que eu cheguei lá, eu falei algo com Deus. E a Barô entregou algo, ela nem sabe, mas ela entregou algo que eu havia falado com Deus. É Deus que provê, é Ele que sabe. Vocês estão vendo aquele varãozinho lá? Que eu falei com vocês, que ele falou hoje para me ministrar. Quando a minha esposa estava grávida dele, eu estava lá na porta. Deus usou uma varoa aqui, foi marchando até lá, chegou lá, apontou o dedo na minha cara e falou: ei, projeto de Deus é Deus que sustenta. Porque eu estava preocupado com mais um filho. Mas Deus falou: projeto de Deus é eu que sustento. Sabe quantos anos tem essa criança? 4 anos. Eu posso contar no dedo quantas roupas, muda de roupa que eu comprei para ele. Chega sapato, chega roupa, chega bicicleta, tudo o que esse varão precisa vem de Deus, querido. E tem gente preocupada com muita coisa na terra. Tem homem de Deus, preocupado com a terra, querido. Tem mulher de Deus, preocupado com a terra. E Deus está falando: preocupe com a minha obra. Porque eu hei de fazer, foi falado aqui: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas. O que é demais coisas? Lê o texto para você ver o que é demais coisas. O povo está preocupado com veste, com o que comer. E Deus falou: ei, se preocupe com a minha obra. A veste é eu que visto. O povo está no deserto, caminhando 40 anos no deserto. A roupa cresce no corpo, o sapato não desgasta. É poder do povo? É Deus que chamou para o deserto. Guarde isso no teu coração, Deus. Deus está falando dentro da igreja. Muitas das vezes não estou dando ouvido. Deus te escolheu. Agora, se você prometeu, cumpra o que prometeu a Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.